Então vamos abrir a nossa Bíblia. Evangelho de João. Capítulo de número 8. Nós estamos aí na série de mensagens Eu Sou, 7 Eu Sou de Jesus, que nós temos aqui no Evangelho de João. Então, Evangelho de João, capítulo 8. Nós vamos ler aqui do versículo 12 ao 20. Amém? Que vai dizer o seguinte: de novo lhes falava Jesus, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então lhe objetaram os fariseus: Tu dás testemunho de ti mesmo, logo o teu testemunho não é verdadeiro. Respondeu-lhe Jesus e disse-lhes: Posto que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou, mas vós não sabeis de onde venho e nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. Se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, porém eu e aquele que me enviou. Também na vossa lei está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Eu testifico de mim mesmo, e o Pai que me enviou também testifica de mim. Então eles lhe perguntaram: Onde está teu Pai? Respondeu Jesus: Não me conheceis a mim nem a meu Pai. Se conhecesseis a mim, também conheceríeis ao meu Pai. Proferiu ele estas palavras no lugar do gasofilácio, quando ensinava no templo, e ninguém o aprendeu, porque não era ainda chegada a tua hora. Vamos orar no nome de Jesus? Senhor, nós te louvamos pela tua palavra, que é viva e eficaz. E sabemos que o Senhor é a luz deste mundo, meu Pai. Que o Senhor nos abençoe através dela, para que nós também sejamos luz, aonde quer que estejamos, no nome de Jesus, Pai. Amém. Irmãos, se vocês forem reparar na leitura bíblica de vocês, né, o Evangelho de João, ele é muito diferente dos outros 3 evangelhos que nós temos. Né? Quais são os outros 3 evangelhos? E o quarto, João. Né? Nos outros evangelhos, Jesus fala por parábolas, Jesus fala ali frases bonitas, né, maravilhosas, conta histórias maravilhosas, memoráveis, né, histórias simples, né, que de alguma forma essas histórias permanecem na nossa memória. Aqui no Evangelho de João, o quarto evangelho, costuma ser um pouco diferente. Jesus costuma ocupar todo um capítulo, por exemplo, para contar uma história. E os seus pronunciamentos são pronunciamentos complicados, né, muito diferente dos outros evangelhos. São palavras expressivas. Né? Creio eu que se Jesus estivesse vivendo no mundo de hoje, nesse mundo politicamente correto que nós vivemos, ninguém ia gostar de Jesus. Porque uma das características de Jesus era o confronto. E o Evangelho de João mostra muito isso, o confronto, né, com aqueles que não estavam andando de acordo com a palavra de Deus. Os outros 3 evangelhos não, um pouquinho diferente. Né? E os pronunciamentos de Jesus dentro do Evangelho de João deixavam perplexos os seus ouvintes. Não que dos outros evangelhos não deixassem, né? Porque Jesus ensinava e ensinava muito bem. A palavra diz que as pessoas ficavam maravilhadas com o ensino de Jesus. E aqui neste texto, a questão da autoridade é abordada aqui. Hoje em dia, a autoridade, ela pode ser vista de muitas coisas. Não mais, como a nossa confissão de fé diz, dos inferiores com os superiores. Não. Hoje é um corte de cabelo, né, que transpira autoridade. É um novo jeito de fazer a barba que transpira a autoridade. É a forma de se vestir que transpira a autoridade. Não é mais por aquilo que nós somos, mas aquilo que os olhos podem ver.
Jesus está aqui falando sobre autoridade. E quando este evangelho de João foi escrito, o Sinédrio, que era o centro da autoridade religiosa dos judeus, que se quisesse achar autoridades, era lá. Havia sido destruído e deixado um vácuo autoritativo entre aquele povo, né? Então, a quem nós vamos seguir? Nós não temos mais aquele seguir. O Sinédrio está destruído. Quem é que vai nos comandar? Né? A quem nós vamos seguir? Eu preguei no acampamento de jovens nesse carnaval, né? E sobre a vida de Elias. E diz lá, 1 Reis, capítulo 18, que o povo ali estavam cocheando entre dois pensamentos: Baal e Deus. Quem era a autoridade da vida deles? Baal ou Deus? E o significado dessa palavra cochear no hebraico quer dizer pular. Uma hora eu pulo para o lado de Baal, quando eu quiser, eu pulo para o lado de Deus. Né? Por quê? A autoridade não está bem fixada. Aqui Jesus declarou: eu sou a luz do mundo. Houve uma perplexidade na vida dos discípulos que estavam seguindo a ele, mas também daqueles que o ouviam. Os fariseus, questionadores, ávidos por um deslize de Jesus. Neles, essas palavras causou uma grande repulsa. Mas essa é uma das grandes declarações de Jesus: eu sou a luz do mundo. A luz, ela assinala a transição na ideia da vida. Conforme nós vemos no trecho de João, capítulo 1, versículo 4. Nele estava a vida. E a vida é a luz dos homens. A verdadeira vida, a vida eterna, se caracteriza por ser luminosa. E a luz nos fala da presença, da natureza de Deus. Iluminados por Deus, nós conseguimos compartilhar dessa natureza, dessa presença divina. Então, as pessoas costumam dizer assim: fulano é tão bom, né? Tem uma luz diferente na vida de fulano. Não tem luz nenhuma, a vida dela é trevas. Luz só existe naquele que está firmado no centro de Jesus. Esse tem luz, esse tem vida. Quem não tem Jesus não tem luz, não tem vida, a sua vida é trevas. Essa declaração de Jesus também se relacionava à festa dos tabernáculos, que era o contexto em que nós estamos inseridos aqui, durante o qual o enorme candelabro ele era colocado no templo, né, com 4 colunas ali, acesas, bem iluminadas, para representar a coluna de fogo que seguia o povo de Israel no Antigo Testamento, né. Talvez, né, o sol estava por se pôr, por nascer, aliás, porque o versículo 2 aqui diz que de madrugada voltou novamente para o templo e todo o povo ia ter com ele. Então, de madrugada, talvez o sol estivesse ali nascendo, e Jesus, ao ver o sol nascendo, declarou isso: eu sou a luz do mundo, né? E para o povo de Israel, o sol era um símbolo de Deus. Então, ao ele falar a luz do mundo, ele está se igualando a Deus. Jesus já se havia apresentado como o pão da vida, como nós vimos aqui na semana passada. Jesus já havia se apresentado como a água viva para aqueles que têm sede, que nunca mais terão sede. Agora ele se apresenta como a luz deste mundo, o libertador dos cativos. O Filho de Deus que tem vida em si mesmo, o único que pode nos dar vida eterna. E os judeus, aqueles que estavam lá diante de Jesus, não conseguem compreender essa fala. Por quê? Porque eles não discernem da natureza de Cristo, e muito menos da obra de Cristo. O termo luz também está associado com alusões no Antigo Testamento. Por exemplo, a glória da presença de Deus na nuvem conduziu o povo à terra prometida. Uma coluna de nuvem de dia, coluna de fogo de noite. A Bíblia diz que nunca se apartou daquele povo, nem as nuvens, nem o fogo. Alusão a isso, né? Os israelitas, e aqui eu quero dar parabéns à igreja, porque hoje nós vimos uma igreja cantante ao Senhor. Muito bonito no nosso momento de louvor e adoração.
Os israelitas no Antigo Testamento, eles foram treinados a cantar: o Senhor é a minha luz, o Senhor é a minha salvação, como nós cantamos aqui algumas vezes, né? A palavra de Deus, diz o Salmo 119, ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho, né? A luz é irradiada em nós e através de nós, para mostrar salvação, para mostrar revelação, né? A luz é o próprio Deus em ação, né? O nosso sistema, ele possui um sol como centro, como fonte de toda a vida. Deus é luz, diz 1 João, capítulo 1, versículo 5. Né? E onde essa luz, ela brilha, ela revela a perversidade humana, a perversidade do homem. Né? Jesus estava ali diante de pessoas perversas. Os fariseus, eles contestavam essa declaração de Jesus, porque eles não aceitaram que Jesus, ele era o enviado de Deus. Eles não aceitaram que Jesus, ele não fala por si mesmo, mas ele fala em nome do Pai, a fim de cumprir a vontade do Pai. Então eles contestaram essa declaração de Jesus, argumentando que o testemunho de si mesmo é desprovido de valor. Então nós não podemos levar em conta, né? Jesus deixa claro que o testemunho deles não era confiável, porque o discernimento deles era falho. O seu julgamento estava ligado a coisas externas. Se usa isso, se não usa aquilo, se faz isso, se faz aquilo, né? O julgamento deles não tinha como base nada espiritual, nenhum conhecimento espiritual, né? Nós vemos isso, por exemplo, um pouco antes aqui, com aquela mulher sendo pega em adultério. Comprovou que aqueles homens não entendiam, né, nem da lei, né, e nem também, né, de como tratar aquela mulher, porque o próprio coração deles era pecaminoso, né? Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Houve primeira pedra? Não houve, por causa do coração pecaminoso. Eles desejavam usar a lei para condenar aquela mulher e também para pegar Jesus numa armadilha, né? Mas Jesus, na sua sabedoria sem igual, ele também usou a lei para lhe responder. Jesus, ele usa aqui o texto de Deuteronômio, né? Ele disse aqui: também na vossa lei, versículo 17, está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Nós podemos encontrar isso em Deuteronômio, capítulo 17. Nós podemos encontrar isso em Números, capítulo 35. A lei dizia que era preciso que 2 homens dessem testemunho de alguma coisa, para que esse testemunho pudesse valer de alguma coisa em um possível julgamento. Jesus tinha essas 2 testemunhas, né? Ele mesmo era uma testemunha e também o seu pai. Então Jesus, ele refuta aqui a falácia do argumento dos judeus, mostrando que o testemunho era verdadeiro por causa da sua origem. E Jesus era o único que poderia fazer isso. Pegamos aí, né, as figuras divinas deste mundo, né, Buda, né, Maomé, entre outras. Eles podem até possuir uma mensagem para poder oferecer aos homens, mas eles não podem reivindicar a originalidade para si mesmo. Somente Jesus pode fazer isso, porque somente Ele é Deus. Ele e o Pai são um. Jesus sabe de onde veio, Jesus sabe para onde vai. Ele veio do Pai e vai voltar para o Pai. Ele veio de cima, ele veio do alto, ele veio do céu, ele veio de Deus. O julgamento daqueles homens era segundo a carne. Eles são movidos pela cegueira espiritual, pelo preconceito, pelo ódio. Jesus não. E se Jesus vinha do Pai, se ele era um com o Pai, ele estava no mundo para poder fazer a vontade do Pai, ele não estava em desacordo, por exemplo, com o ensino de Moisés, acerca da necessidade de 2 pessoas confirmarem o seu testemunho. Jesus deixa claro que ele e o Pai estão em plena harmonia. Os únicos que não conseguem ver isso são aqueles que estão cegos. Se nós voltarmos um pouquinho, abre aí sua Bíblia, João capítulo 5.
nós vamos ver que há outros argumentos aqui para mostrar que Jesus e o Pai, eles eram um. Né? Um desses argumentos é que a união de Deus Pai com Deus Filho mostra que na realidade o Filho não falava por si mesmo. Ele não tinha uma autoridade independente de Deus. Versículo 19 do capítulo 5. Então lhes falou Jesus: em verdade vos digo que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Porque tudo que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. O testemunho de Deus é a respeito do Filho, é a respeito de Jesus. Olha o verso 20. Porque o Pai ama ao Filho. Ele mostra tudo o que faz. E maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis. Mas nós também temos o testemunho que Moisés escreveu acerca de Jesus Cristo. Olha o versículo 45 aqui, ó. Não penseis que eu vos acusarei perante o Pai. Quem vos acusa é Moisés, em quem tendes firmado a vossa confiança. Porque se de fato cresceis em Moisés, cresceis em Moisés, cresceis. Isso. Em Moisés também creríeis em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. Mas nós também temos o testemunho das Escrituras acerca de Jesus, que os judeus professavam seguir. Né? Versículo 47. Se, porém, não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Que tristeza, irmãos. Ou destreza. Que destreza. Esses grandes estudiosos da lei, que sabiam a lei de cor e salteado, não serem capazes de reconhecer Jesus bem ali diante deles. Eles estão parecendo com aqueles discípulos de Lucas capítulo 24, no caminho ali de Emaús. Eles diziam conhecer a lei de Deus, mas não conheciam o Deus da lei. E é muito diferente isso. A palavra não habitava no coração deles. Eles não haviam experimentado o amor de Deus. Eles não conheciam a Deus. E se não conheciam a Deus, também não conheciam o Filho. E Jesus trata eles aqui com honestidade. Porque Jesus sabia que o pai daqueles homens não era Deus, né? Mas sim o diabo. Porque eles, apesar de muitos religiosos, nós podemos ser como eles, muito religiosos. Esses homens, eles não eram filhos de Deus. Esses homens, eles eram filhos do diabo. É só um contexto aqui do que estava acontecendo no capítulo 8 de João. Porque há muitas verdades por trás deste texto aqui, destas palavras, que para nós podem parecer tão simples, tá? Jesus, ele é a luz do mundo. Mas que verdades nós podemos diagnosticar aqui? Jesus diz: eu sou. A unicidade dessas palavras. O Shema de Israel, em Deuteronômio, dizia o quê? Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Desde o princípio, existem inúmeras propostas, inúmeras ofertas, para que o homem ele possa seguir, obedecer, adorar outros deuses. Tentaram fazer isso no tempo de Babel, para divinizar o próprio nome. Tentaram fazer isso no deserto, povo de coração obstinado, várias vezes a Bíblia fala isso, querendo cuidar dos seus próprios desejos. Nos períodos dos juízes, o povo vivia segundo as suas próprias convicções. No período da monarquia, o povo queria os seus próprios reis. No período pós-cativeiro, ênfase na lei, ênfase em um sistema religioso. Mas Jesus reafirma aqui uma verdade: há um único Deus, e somente Ele deve ser adorado. Essa frase pode até ser crida aí por muitos hoje, nos nossos dias. Eu sei que existe um Deus. Quando nós falamos que este Deus é o Deus da Bíblia, que este Deus é o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, que esse Deus é o único Deus, ele é rejeitado pela maioria das pessoas. Veio para que eram seus, mas os seus não reconheceram.
Ali naquele pátio, né, onde o local onde as ofertas elas eram depositadas, o Senhor conduziu esta conversa para uma direção que lhe permitiu confrontar os fariseus por causa da sua idolatria, travestida aí de monoteísmo. Eles não adoravam somente a Deus, eles adoravam a Deus, mas também adoravam a eles mesmos. Cultuavam a religião, né, de Deus. Mas Deus não dominava sobre os seus próprios corações. E quando Jesus fala aqui sobre autoridade, quem ele era, quando Jesus afirmou que era a luz do mundo, eles reagiram como? Com hostilidade. Né? Com hostilidade, querendo pegar Jesus. A afirmação de Jesus é correta. Ele era a luz do mundo, ele era o Messias. Ele estava ali para cumprir uma tarefa que Deus, o Pai, tinha dado a ele. Os rabinos, aqueles homens, né, sábios da lei, eles sustentavam que o Messias, ele era a luz. Então, se Jesus fala que ele é a luz do mundo, logo, Jesus é o Messias. Mas eles não queriam acreditar nisso. Mas essa era a maior afirmação que Jesus poderia fazer. Eu sou. É uma expressão, como nós já vimos, atribuída ao Antigo Testamento, para poder dar ênfase. Eu sou. Só aqui, neste capítulo de João, aparece essa expressão 4 vezes. Eu sou a luz do mundo. Jesus, irmãos, a luz do mundo, ele é singular, ele é único. Ele é divino, ele é o Deus encarnado, ele é o Deus criador de todas as coisas, ele é a brilhante estrela da manhã, ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim, ele tem a chave da morte e do inferno nas suas mãos, ele abre, ninguém fecha, ele fecha, ninguém abre, ele é o único digno de abrir o livro que está selado, ele é o bom pastor, ele é a porta, ele é o rei dos reis, ele é o Senhor dos senhores, não há ninguém, não há outro como o Senhor, como nós cantamos aqui, ele é incomparável, ele é inigualável, não há como a possibilidade de ter alguém chegar perto do nosso Senhor Jesus. Ele é único, é a exclusividade dessas palavras aqui, eu sou. Não há outro como o nosso Senhor. Quando Jesus afirmava que ele era a luz do mundo, ele está falando de exclusividade divina. Não se trata apenas de mais uma luz, né, clara, né, amarela. Não se trata disso. É uma luz com um brilho esplêndido. Ele é luz e mais ninguém pode ser luz como ele. Jesus é a luz do mundo. Sem Jesus, irmãos, o mundo ele está mergulhado em densas trevas. Sem Jesus, prevalece a ignorância espiritual. Sem Jesus, as pessoas estão cegas, elas não sabem para onde vão. Sem Jesus, as pessoas, elas estão perdidas, confusas, sem rumos. As pessoas caminham para as trevas sem o encontro com Jesus. Ele é exclusivo, ele é único, ele é o eu sou. Mas nós podemos ver aqui que Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Essa é uma das mensagens mais importantes do Evangelho. Né? Porque a luz espiritual, ela brilha. Né? Mas as pessoas, elas não são capazes de compreender, e elas tentam fazer o quê? Elas tentam apagar a luz de Jesus. Falamos com frequência, irmãos, em seguir a Jesus. Insistimos nisso. Você precisa seguir a Jesus. Mas o que nós queremos dizer quando nós falamos de seguir a Jesus? A palavra que é usada aqui no grego é akulofém. E tem 5 significados diferentes, né? Mas que são praticamente a mesma coisa, olha só. O primeiro significado é que essa palavra, ela era usada frequentemente para referir-se a um soldado que segue o seu capitão e o seu líder. Então, aonde o capitão vai, quem é que está atrás dele seguindo? O seu soldado, né? O seu bucho de canhão. Essa palavra significa, ela era usada com frequência também com relação ao escravo que acompanha o seu senhor, o seu amo. Então, aonde o seu amo ia, ali estava o escravo atrás dele. Né? O cristão é este escravo, irmãos.
cuja alegria da vida dele consiste em seguir a Cristo todos os dias. Essa palavra ela era usada frequentemente com referência à aceitação da opinião, um veredito ou um juízo de um conselheiro sábio. Quando um homem ele tem uma dúvida, ele dirige-se a um homem mais sábio, mais experiente, como nós temos aqui, por exemplo, né, que tem conhecimento, que é um perito, né, e ele aceita a palavra daquele homem, né. O cristão é este aqui, irmãos, cujo seu conselheiro, cujo seu perito é Cristo. E esse homem tem a sua vida conduzida por Cristo. E por Cristo somente. Essa palavra, akulofém, ela era usada para empregar a respeito da obediência às leis de uma cidade ou de um estado. O cristão, ele é um cidadão do reino dos céus. Ele aceita a lei do reino de Deus. E a lei do reino de Deus é o que rege a sua vida. Essa palavra, ela era usada, né, a respeito de alguém que segue uma linha argumentativa de um professor, por exemplo, né, que compreende aquilo que está sendo ensinado. O cristão, né, é este homem que compreende o significado do ensino de Cristo. Ser seguidor de Jesus, irmão, significa entregar o seu corpo, a sua alma, o seu espírito em obediência a Ele. Nós necessitamos da sabedoria que vem do céu, para poder seguir o caminho de Cristo aqui na terra. Nós precisamos ter um guia seguro, um mapa correto, que nos vai permitir chegar ao destino são e salvo. Jesus Cristo é este guia. Jesus Cristo é o único que possui um mapa da vida. Segui-lo significa transitar a salvo pela vida, para lá e para cá, para que um dia nós cheguemos à glória eterna. A verdadeira luz, ela liberta aqueles que estão em trevas. Quem passa por Jesus tem uma liberdade experimentada. Somente quem foi atingido por essa luz pode enxergar-se como que ele é visto por Deus, amado, comprado, lavado pelo sangue de Jesus. E não mais vive em trevas. Quem é que pode ver isso? Somente aqueles que seguem Jesus podem ver isso. As pessoas estão aí procurando direções para as suas vidas, mas elas não conseguem achar, elas ficam tateando para lá e para cá, de igreja em igreja, né, de tempo em tempo, né, de pessoas em pessoas, mas elas não conseguem encontrar a luz verdadeira, essa luz que ilumina, essa luz que aquece, essa luz que dirige a nossa vida. Seguir ao Senhor Jesus significa crer, confiar nele, uma fé que redunda aí em vida e luz para aquele que é crente. Os que não creem, eles andam em trevas. Por quê? Porque eles amam as trevas, eles amam a escuridão. Uma das mensagens mais importantes do Evangelho é que essa luz, ela brilha. Mas cuidado, irmãos, porque há uma luz falsificada. Há uma luz falsificada, a quem a Bíblia chama aqui de anjo caído, infiltrado, disfarçado em anjo de luz, querendo desencaminhar o povo de Deus. Esse falsificador, ele é denunciado, ele é desmascarado pela verdadeira luz. Por isso que Jesus disse: quem me segue não andará nas trevas, não vai ficar tateando, não vai ficar tropeçando, não vai ficar caindo, mas tem todo o seu caminho iluminado. E a terceira coisa que essa expressão que nos diz é: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Jesus é categórico aqui, irmãos, em afirmar para nós, né, que aqueles que o seguem não andarão em trevas, mas terão a luz da vida. A vida com Jesus é essa jornada de verdadeira luz, de santidade, de felicidade. Jesus declara aqui coisas, né, implicações morais para quem é iluminado.
Se eu fui alcançado por essa luz vai transformar todo o meu viver, todo o meu caráter, tudo aquilo que eu sou. E ela vai resplandecer. Na Bíblia, luz e trevas, elas estão ligadas com salvação e perdição. Os salvos, eles estão na luz. Os perdidos, eles estão nas trevas. Os salvos irão para a cidade da luz, enquanto os perdidos, eles serão lançados nas mais espessas e indestrutíveis trevas. Jesus está dizendo aqui, que aqueles que lhe seguem, têm uma garantia de uma caminhada em luz, em direção divina, à cidade eterna. A Bíblia diz que o nosso lugar não é aqui. Nós estamos rumando à pátria celestial. Aí pode vir uma dúvida grande no seu coração. Eu caminho na luz ou não? Eu estou salvo ou não? Mas nós não precisamos nem devemos ficar nos questionando se estamos salvos ou não, porque a palavra de Deus, ela nos oferece àqueles que são verdadeiramente discípulos, garantias de que eles são salvos, não estão salvos. Porque Jesus, ele estava usando aqui uma figura muito presente, na vida daqueles fariseus, para dizer para eles que a salvação não é uma questão de estar, mas de ser. E ele afirma que a base, a garantia, o penhor, não estavam depositados na religião e nem em nenhum outro banco da época, mas sim que a garantia, o penhor da nossa salvação está garantida nele, no próprio Jesus. Se nós estamos com Jesus, irmãos, não precisamos temer a nossa salvação. Aqueles homens careciam de salvação. Eles não podiam comprovar da sua salvação, porque eles não criam que aquele que estava ali ensinando era o próprio Messias. Isso era uma tragédia para a vida deles. Eles sabiam a respeito do Messias, mas eles rejeitaram quando encontraram com o Messias. O que Jesus está dizendo aqui, irmãos, é o seguinte: viram ali diante daquele ensino, viram que o resplendor das luzes do templo atravessa a escuridão da noite. Eu sou essa luz, eu sou a luz do mundo, e para o homem que me siga, haverá luz, não só durante uma noite de festa, mas todos os dias da sua vida. A luz desse templo aqui, ela é brilhante, mas ao final do dia, ela vai se apagar. Eu sou uma luz que permanece para sempre, e que ninguém pode apagar. Jesus estava dizendo isso. Jesus é a verdadeira luz, é Ele que ilumina todo o homem. Ele ilumina não apenas o exterior do homem, mas o seu poder alcança a alma do homem, o âmago da vida do homem. Ilumina de dentro para fora. Que afirmação mais linda, que afirmação mais gloriosa. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Eu sou, ego eimi, ênfase, eu sou, Ele é, Ele somente é. Todo o resto é farsa, todo o resto é engano. Nele estava a vida. Esta verdade, irmãos, promove para nós que estamos aqui sentados, para quem vai acompanhar depois essa pregação aqui, essa mensagem, promove para nós liberdade. Nós não precisamos temer, ou usar argumentos das trevas para poder vencer as próprias trevas. Nós não temos que ficar discutindo isso com ninguém. Nós devemos acender a luz, permitir que ela brilhe através de nós, como está escrito aqui em Mateus capítulo 5. As grandes palavras aqui do Senhor Jesus. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador,
e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a Deus, o vosso Pai, que estás no céu. Nós devemos andar na luz. Nós devemos andar na verdade. A palavra de Deus nos exorta a isso. Efésios capítulo 5, versículo 8. Porque no outro tempo erais trevas, mas agora sois luz. Andais como filhos da luz. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 5. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite e nem das trevas. 1 João capítulo 1, versículo 7, se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Quando tentarem argumentar com você, te levarem por um caminho tortuoso, diga a verdade para essa pessoa. Jesus é a luz, eu também sou luz. Hoje, não somente mais Jesus é luz, nós também resplandecemos essa luz. Não se deixe colocar dentro de uma caixa fechada, porque dentro de uma caixa fechada você não vai iluminar nada e nem ninguém. Lute por isso no nome de Jesus. Fale a verdade. Há uma luz que ilumina o caminho dos homens. Há uma luz que ilumina a escuridão do coração do homem. Diga essa verdade. Há uns que estão na luz, há uma garantia de que eles são luz e de que eles viverão na luz. É através de Cristo. É por isso que ele nos diz: eu sou a luz do mundo. Quem me seguir não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Que assim seja com todos nós, no nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos, ó Pai, te bendizemos por esta luz que foi dada a Cristo, agora é compartilhada conosco, através da sua morte, da sua ressurreição, da sua entrega por nós. Obrigado por nos permitir viver um caminho de luz, não um caminho de escuridão, Pai. Que o Senhor abençoe este povo que aqui está, para que todos nós sejamos achados neste caminho de luz. Que todos nós possamos iluminar o caminho de uma outra pessoa que está em trevas, Pai. Em nome de Jesus. É para isso que o Senhor nos acendeu. É para isso que o Senhor nos colocou luz em nós, para que possamos nós ajudar o nosso próximo a caminhar numa vida diferente, a caminhar para um destino diferente, meu Pai. Que o Senhor nos ajude e nos dê êxito nisso, e que a nossa luz brilhe, 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 porque ela vem do alto, ela não vem de nós mesmos, meu Pai. Louvamos o Teu nome, em nome de Jesus. Amém.